A clareza é a consciência e a presença com a qual nós fazemos isto tudo. É uma evidência. Eu sei que as coisas evidentes não são sempre evidentes. Eu, durante anos, eu ensinei o caminho espiritual e suas técnicas e seus conhecimentos e seu estado de espírito. E eu estava numa ilusão. Eu pensava que todas as pessoas que vinham até um caminho espiritual estavam naturalmente onde queriam estar, que fossem já bons, que fossem gentis uns com os outros, benevolentes uns com os outros, que já fossem amigáveis uns com os outros. Durante anos eu acreditei nisto, que era natural e que cada um tinha tendência a isto naturalmente. Então, por anos eu nunca aprofundei esta noção, estando completamente cego por minhas ilusões. Eu não imaginava por um instante que nós pudéssemos vir num caminho espiritual sem ser benevolente, cortês, educado, doce, simpático, gentil com todo mundo. Então você vê, nós podemos nos fazer todos os tipos de ilusões. E um dia eu compreendi que era preciso ensinar o amor, a compaixão, a benevolência, a gentileza, que os seres humanos tinham uma espécie de ideia de um caminho espiritual. Uma ideia, uma teoria de um caminho espiritual. Pior que as minhas ilusões. Eles tinham a ideia que nós poderíamos evoluir sem ser benevolentes, sem ser amigáveis, sem ser gentil, sem ser educados, o que é evidentemente impossível. É isso para homens e mulheres que se colocam num caminho espiritual. A base é ao menos ser um homem bom, uma mulher boa, mas realmente nas suas atitudes, no sentido da benevolência. Em francês, benevolência significa zelar pelo bem do outro. Então não é uma ideia, não é uma emoção, é uma prática. Nós somos gentis, corteses, acolhedores. E se nós não cultivamos isto, podemos esquecer todo o caminho espiritual. Tem um monte de pessoas que aprendem dos livros todos os tipos de técnicas falsas. E pensam que vão evoluir espiritualmente. Quando que sem amor, sem compaixão, nós não chegamos em nenhum lugar. Apenas no inferno.
se temos todos os conhecimentos do mundo, nós somos como uma biblioteca cheia de livros. Ninguém jamais viu uma biblioteca entrar no paraíso. E, evidentemente, para um instrutor elite, a primeira coisa é ser não conflitual, é ser sempre benevolente, ser simpático, gentil com todo mundo, com aqueles que são gentis, mas também com aqueles que são maus, com aqueles que são evoluídos e aqueles que não são, com aqueles que são inteligentes e os que não são. A atitude é sempre a mesma. Então, isto é verdade para um aluno num caminho espiritual, mas é a base também para os instrutores. E se você não tiver isso, ou se vocês não praticarem isto, vocês sabem hoje onde é preciso começar. Pela benevolência. Pela gentileza. Mas, além disso, essas duas qualidades só podem se manifestar se permanecemos serenos diante das dificuldades. Se nós não acrescentamos nada de negativo ao que já é negativo. E se nós somos alegres, pois nós não podemos ser benevolentes sendo alguém triste. Todas essas qualidades do espírito, como as atitudes dos bodhisattvas, não podemos separar uma das outras. Alguém que tem a amizade, o amor ou a compaixão não é uma pessoa triste. Ela não reclama sobre as tristezas do mundo. Se coloca somente a questão, o que é que eu posso fazer? E o que ele pode fazer, ele fará com entusiasmo e alegria. Ele não acrescenta a infelicidade a que já existe. E quando ele está diante de muito sofrimento, ele permanece simplesmente sereno, porque ele não pode fazer nada. Mas não é uma serenidade triste. Sereno significa uma alegria calma. E tudo isso só é possível se nós estamos conscientes, se nós nos lembramos de nós mesmos, e se nós estamos na clareza, ou ao menos um mínimo de clareza.